Graça e paz em nome de Jesus, que Deus abençoe seu dia, que o Senhor possa tocar em seu coração no dia de hoje, que tudo que você realizar nesse dia possa ser voltado para o Senhor Jesus. Lembro-me que somos marcados e temos uma experiência gostosa e particularmente eu acho que ela é surpreendente para a grande parte das pessoas que passam por isso. O nascimento de uma criança. O nascimento de uma criança, ela tem alguns acontecimentos. Eu tenho um amigo meu que, como enfermeiro, ele me contou um caso que eles socorreram uma mãe, onde a mãe deu à luz ali dentro da ambulância, e também me contou que o que aconteceu, como aconteceu, de que maneira aconteceu, e também depois eles ficaram comentando em relação àquele parto. Nós temos nos noticiários mães que dão à luz em meio ao trabalho ali, né, no seu trabalho, indo pela rua, mães que já deram partos na roça, mães que já deram partos nos hospitais. Recente eu vi um vídeo de um médico que ele não estava fazendo um parto normal, e aí ele vai para a cesariana e gravando esse vídeo, ele fala, olha, graças a Deus que eu não tentei mais o normal, porque todo o cordão umbilical da criança estava enrolado no pescoço. Então todo nascimento de uma criança ela é marcada aonde aconteceu, o que aconteceu e depois o que disseram sobre aquele nascimento. Certamente, se você é pai ou mãe, você tem registrado na sua mente o nascimento de seus filhos, ou do seu filho ou da sua filha. Nesta manhã nós vamos ver como tema em Lucas capítulo 2, o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo. Quais são os acontecimentos sobre o nascimento de Jesus? O primeiro ponto, onde acontece o nascimento de Jesus? A Bíblia relata no capítulo 2 de Lucas, dizendo assim, a partir do verso 1, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se, ou seja, alistar-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, ou seja, o primeiro. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então nós vamos ver aqui dentro do primeiro ponto, onde aconteceu, e vemos que essa história, este nascimento de Cristo Jesus, ele começa, como nós vimos aqui, com uma publicação, um decreto de César Augusto, que eles têm que, os pais e as pessoas ali, têm que se alistar ao império, e eles vão, obedecendo a lei dos homens, fazer este alistamento. E perante isso nós vamos vendo, né, que Maria, e vemos também na nossa realidade que não é tão fácil muitas vezes para as grávidas se deslocarem. Se sentem cansadas,
muitas se sentem com dor, outras no caminhar entram em trabalho de parto e aí é onde já acontece o nascimento. E não foi fácil para Maria esse deslocamento, porque naquela época não tinha Uber, não tinha avião, não tinha trem, né? Ou era pela via dos animais daquela época, ou então caminhando. Era um longo trecho e a Bíblia diz que eles estavam já em Belém, uma cidade a 10 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, uma cidade pequena, uma cidade simples, uma cidade aonde foi profetizado pelo profeta Miqueias no capítulo 5, verso 2, dizendo, e eu quero ler para vocês, dizendo assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Está falando sobre o menino Jesus, está falando sobre Jesus, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está sendo profetizado por Miqueias que nascerá em Belém o Salvador. E aqui nós vemos o cumprimento da palavra de Deus, tudo aquilo que o Senhor Jesus prometeu, tudo aquilo que o Senhor Deus falou através dos profetas, registrando na Torá, na palavra de Deus, se cumpre, se cumprirá todos os dias. Aqui, como havia sido profetizado, que o menino nasceria em Belém, toda essa história de recenseamento aqui que houve, toda essa história que foi colocado pelo decreto de César, tudo estava sendo preparado por Deus para que Jesus nascesse em Belém. Nós vamos vendo também que essa história onde aconteceu o nascimento de Jesus, que é o nosso primeiro ponto, além de ser em Belém, também acontece em uma manjedoura. Nós vimos aqui e olhamos para o verso 7, que diz que Cristo Jesus, ele vem numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus, ele nasce num local simples, Jesus nasce no meio de pessoas simples, não deixa claro aqui a Bíblia a hora e também nem a data do seu nascimento, nós não temos registrado a data exata. Nós vemos que ele nasce aonde os animais dormiam, aonde os animais estavam ali instalado. Jesus nasce ali com a sua simplicidade, mas foi uma das maiores histórias que aconteceu até os dias de hoje. O próprio Deus, o Todo-Poderoso, o dono do universo, ele vem como homem, ele vem cumprindo a palavra de Deus, ele se torna homem, vem como uma criança, cumpre a palavra de Deus e nasce numa manjedoura, com a sua simplicidade. O rei agora irá reinar. O rei está na terra para fazer a vontade do Pai. O segundo ponto, o que aconteceu no nascimento de Jesus? O verso 8 e 9 diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Nós vemos aqui que os anjos, eles aparecem aos pastores, homens que cuidavam dos animais, responsáveis para cuidar das ovelhas, homens simples, trabalho que não era bem visto naquela época, trabalho que não era dado muita importância naquela época, e os anjos aparecem a eles. Agora o detalhe, irmãos,
Este aparecimento dos anjos não eram coisas normais. Não era que todo dia eles viam os anjos. Não era um acontecimento que todos tinham. Aqui foi especial. Aqui tem algo preparado para acontecer. Aqui nós vemos, dentro desta aparição dos anjos, para com os pastores e dizendo a eles para que eles não tenham medo, para que eles não fiquem aterrorizados, porque a vontade de Deus se cumprirá na terra. O que acontece também no nascimento de Jesus é que no verso 13 e 14 diz assim: e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, vários anjos, um exército de anjos, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Havia ali um louvor dos anjos pelo acontecimento do nascimento de Cristo Jesus. Paz na terra. Durante 33 anos que Jesus viveu, percorrendo Jerusalém, andando por Nazaré, fazendo o seu trabalho, o Império Romano desfrutou de paz. Porque ali nascia o príncipe da paz. Isso deixa registrado em Isaías para nós. Eu quero ler com você, que diz assim, no capítulo 9, do verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será... Olha o que Jesus traz sobre ele. Olha o significado de Jesus. Olha o significado do seu nome. Será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se uma nação precisa de paz, o segredo é Jesus. Se uma pessoa precisa de paz, a solução é Jesus. Se uma pessoa está precisando de paz na sua alma, a solução é Jesus. No seu coração, a solução é Jesus. Se você está precisando de paz no seu lar, a solução é Jesus. Se você está precisando de conselhos, a solução é Jesus. Se você precisa de uma direção, a solução é Jesus. Se você necessita de salvação e reconhece que você precisa ser salvo, o caminho é Jesus. Nós vemos que Ele, Cristo Jesus, cumpre através do seu nascimento e através do seu nome, dizendo: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós vemos também que dentro deste acontecimento, que o nascimento de Jesus, ele é virginal. Maria não teve relação sexual com seu esposo José, até que Jesus nascesse. Depois, sua vida continuou normal. Mas a vinda e a vida de Jesus, ele veio mediante ao Espírito Santo. A palavra de Deus deixa isso muito claro em Mateus capítulo 1, verso 23, falando que Jesus... E esta gestação é gerada pelo Espírito Santo. O seu nome... Aqui em Isaías capítulo 7, verso 14, falando também um pouco disso, da virgindade, e um pouco do seu nome, dizendo: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem, falando de Maria, conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Não é Deus mais
longe de tudo, não é um Deus que nós experimentaremos de ouvir falar, não é um Deus que ficará longe por causa dos pecados, não, Ele será Emanuel, Deus conosco, dentro de nós, fazendo parte da minha história, da sua história. Deus que agora ouvirá, Deus que estará tocando o seu coração, Deus que estará habitando dentro de você, Deus conosco, Emanuel. A Bíblia também diz que dentro deste acontecimento do nascimento de Jesus, o que acontece? O verso 15 e 16 do capítulo 2 de Lucas fala sobre a visita dos pastores. A Bíblia diz que, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitado na manjedoura. Então os pastores, dentro desse acontecimento, eles visitam Cristo Jesus e ali eles se deparam na manjedoura, aonde os animais ficavam, aonde os animais estavam. Eles têm uma experiência surpreendente. Eles olham e eles experimentam o nascimento do Salvador, aquele que seria a resposta para o mundo, aquele que traria a solução para todas as coisas. Detalhe aqui que Jesus, ele não se tornaria um rei, um salvador. Não, ele não se tornaria. A grande diferença é que Jesus já nasceu rei. Ele já nasceu um salvador. Ele era Deus. Ele estava cumprindo a vontade do Pai. O primeiro ponto, onde aconteceu o nascimento de Jesus. O segundo ponto, o que aconteceu no nascimento de Jesus. E o terceiro ponto, o que disseram sobre o nascimento de Jesus. O verso 10 e 11 diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha quantas palavras, olha quantos dizeres aqui, surpreendente, que ali nasceria o Salvador, o Libertador, que através de Jesus haveria e teria grande alegria, boas notícias viriam. O Salvador estava ali. Cristo, o ungido, estava ali. O Senhor, o Curios, o dono, estava nascendo. O verso 18, a Bíblia diz: todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Aquelas pessoas ficaram admiradas por aquilo que os pastores estavam falando, anunciando e deixando claro o que eles ouviram através dos anjos e das milícias celestiais. Eles ficaram admirados, surpresos. O que acontece também no nascimento de Jesus é que Maria, no verso 19, Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Tudo que ela ouviu a respeito de Jesus,
tudo que ela escutou através dos pastores, a visão que eles tiveram, a fala que eles ouviram através dos anjos, quem seria Jesus, como ele agiria, de que maneira ele viveria. A Bíblia diz que ela não sai falando, a Bíblia diz que ela não sai anunciando, gritando, falando tantas coisas, não. E isso fica um ensinamento para mim e para você. A Bíblia diz que ela guardava todas essas palavras, meditando, pensando no coração. Ela meditava, ela guardava. Então todas as palavras que já foram profetizadas sobre a minha vida, sobre a sua vida, tudo aquilo que nós ouvimos, todas as promessas que nos falam. Eu quero ser como Maria aqui nesse determinado ponto. Guardar no coração e meditar no coração. Guardar aquilo que foi profetizado, guardar aquilo que foi falado, guardar aquilo que foi prometido. E não me precipitar, e não acreditar em tudo, mas tomar aquilo no coração, guardar no meu coração e ficar meditando na palavra. Uma sabedoria imensa, ela ouve e a Bíblia deixa registrado que ela guarda no seu coração e ela fica meditando. Olha que acontecimento registrado. Que nós possamos fazer como ela. Em tudo aquilo que nós ouvirmos do Senhor, que nós possamos guardar em nossos corações. Meditar na palavra. Deixar ali depositado. E na hora certa, louvar a Ele, honrar a Ele e dar toda a glória a Ele. Também o que eles dizem aqui no verso 20, dentro do nascimento de Jesus, está registrado assim: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes foram anunciado. Eles voltam e eles registram aqui que eles voltam glorificando e louvando a Deus. Eles não glorificam os homens, eles não louvam aos anjos, mas a Bíblia deixa claro que eles saem e voltam glorificando e louvando a Deus. O único que merece todo louvor, toda glória, toda honra, toda majestade é o nosso Deus. Assim como esses pastores viram, ouviram e experimentaram o nascimento de Cristo Jesus, e eles terminam retornando para os seus afazeres, para a sua vida cotidiana, glorificando e louvando ao Senhor. Assim queremos fazer no dia de hoje. Mas a pergunta como conclusão para você é: você tem este conselheiro, este Pai da eternidade, este Deus forte, este Príncipe da paz? Vivemos em um mundo que é tanto falado em paz, paz, paz. Você tem paz? Eu quero te dizer que a pessoa ela só terá paz se ela tiver Jesus. Você tem Jesus, você tem paz. Se você não tiver Jesus, infelizmente, você viverá sem paz. Você tem este Salvador morando em seu coração? Deixa essas perguntas não como uma acusação e não como uma imposição, mas deixo para que você pense no dia de hoje. Quem é o meu Deus? Ele é o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O meu Deus, Ele mora no meu coração, Ele é o meu Salvador. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, Deus que está dentro de mim. Que essas palavras fiquem registradas e que o Espírito Santo possa trazer a revelação ao seu coração. Quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado porque
Pelo nascimento de Cristo Jesus, nós obtivemos, Senhor, anos depois, o cumprimento de todas as promessas ali na cruz, Ele nos libertando, através da sua morte e da sua ressurreição, trazendo paz para os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque não vemos Ele somente como aquela criança simples, não, mas o cumprimento de uma promessa de que o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Deus forte, estava nascendo e hoje nós podemos desfrutar de todas essas características. Jesus, se porventura tiver alguém nesta manhã necessitando de paz, que eles possam recorrer a Jesus. Se alguém estiver precisando de conselho, Senhor, perdido na vida, que eles possam recorrer a Jesus, porque o Senhor é conselheiro, Deus forte. Senhor, nós não temos um Deus fraco, temos um Deus que tudo pode. Pai da eternidade, o Senhor estará conosco na eternidade, haverá uma eternidade. Príncipe da paz, liberamos esta paz através de Cristo Jesus. Senhor, se há alguém hoje perdido, sem direção, com um vazio no coração, sem um Salvador, recorrendo a tantos e tantas coisas, tantas e tantas religiões ou deuses, nós clamamos agora pelo único Salvador, Cristo Jesus, aquele que pode trazer toda alegria, toda paz e toda satisfação no coração. Nós abençoamos esta manhã, pedimos a Tua cobertura, os Teus livramentos sobre nós e que hoje, Senhor, possa ser um dia marcado pela Tua paz e pela Tua alegria. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, Deus abençoe o seu dia. Desfrute da presença de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.